O fim de semana praticamente já chegou e, claro, a gente quer saber como é que fica o tempo. Camila Yunes aqui nos nossos estúdios, o que podemos esperar? Teremos sol, vai dar praia, o panorama todo. Boa noite, bem-vinda. Tiago, tem de tudo um pouco, viu? Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Uma salada mista na atmosfera, bem heterogênea a previsão do tempo para este fim de semana. Vamos atualizar com relação à chuva lá na região sul do país? As precipitações, elas diminuem um pouquinho lá no Rio Grande do Sul, ficam mais concentradas em áreas aqui do norte gaúcho, mas isso, Tiago, no sábado, porque a tendência é de mais uma frente fria se deslocando por lá. A gente ainda tem a atuação de alguns sistemas meteorológicos e no domingo tem condição de chuva um pouco mais forte, inclusive em áreas da região metropolitana de Porto Alegre. Aqui na região nordeste também a chuva continua atuando. Zona de convergência intertropical provoca precipitações intensas em áreas da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Piauí. Atenção também para o Maranhão, que tem condição de pancadas de chuva mais intensas. Lá no Pará, Amazonas, também esse cenário de atenção e de alerta. Aquela chuva que pode causar transtornos, inclusive em Belém do Pará, onde a gente tem falado bastante. Agora, vamos dar uma olhadinha também na região central do país. Continua aquele padrão, né, Tiago? De tempo firme, a umidade... Semana toda, né? Semana toda. Mas vai mudar um pouquinho aqui na região sudeste, viu, Tiago? Aqui no centro-oeste, a gente ainda tem esse padrão de tempo firme, umidade relativa do ar que fica um pouco mais baixa, principalmente aqui em áreas de Mato Grosso do Sul. Repare que aqui na região sudeste tem um pouquinho de chuva aqui no noroeste de Minas Gerais, também na divisa com a Bahia, mas não é uma chuva tão forte. E a tendência é de tempo firme. Isso no sábado. O fim de semana vai ser de temperaturas mais elevadas mesmo. Então, esse é o cenário que a gente tem. Vai dar praia para quem quiser curtir, viu, Tiago? Agora, vamos falar de temperaturas. Olha só, em Brasília, o tamanho da amplitude térmica, Tiago, a gente sempre fala, 16 né? para 29. Exatamente, máxima de 29 graus, sem condição de chuva na capital federal. São Luís, mínima de 24, máxima de 29, tem pancadas de chuva ao longo do dia. Em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 24 graus. E aí tem condição de chuva, mas não é aquela chuva tão forte. Vamos falar aqui da capital paulista, Tiago, para o sábado e para o domingo. Amanhã, 17 graus, mas olha só a máxima, 31 graus. E sem chuva, hein? Sem condição de chuva. Agora, no domingo, eu falei daquela frente fria que chega lá na região sul do país, vai se deslocar e atinge aqui áreas de São Paulo, inclusive a capital paulista. Mínima de 19, máxima de 32 graus. Mas que horas, mais ou menos, deve chover no domingo? A expectativa é de que seja à noite. Lá para o fim do dia já começa uma nebulosidade maior, mas quem quiser aproveitar o domingo, a tendência é de que consiga A dúvida curtir. é saber se depois dessa frente fria a temperatura cai um pouco mais para o começo da semana. Segunda-feira carrancuda, talvez é muito cedo falar sobre isso. Tiago, a gente não tem expectativa de uma queda tão acentuada na temperatura, pelo menos por agora. A tendência é de que só na outra semana as temperaturas caiam mais aqui em São Paulo. Porque você se lembra que a gente falou ontem que lá na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as temperaturas vão cair. A primeira massa de ar polar intensa de 2026 vai chegar, especialmente entre segunda e terça-feira. Estamos falando do Rio Grande do Sul, agora vamos falar do Rio de Janeiro. Olha o calorão no Rio de Janeiro. Como não vai dar praia, né, Tiago? Bora, Kramer vai pra praia. Vai pra praia. Máxima de 34 graus no sábado, no domingo, 36 graus. Esse é o cenário que a gente tem de temperaturas, Tiago. Olha, a Organização Mundial de Meteorologia já está falando que o El Niño passa a atuar. Claro que a gente tenta sempre explicar, né, para o nosso público o que é o El Niño, o Laninha. Agora, esse menino vai provocar o quê, Camila Yunes? Olha, Tiago, ele atua de forma diferente em cada região do país, né? No mundo todo ele acaba atuando, mas especialmente aqui no Brasil, de formas distintas. Olha só, a gente separou essa arte aqui para mostrar que no norte e no nordeste o padrão ele é semelhante. Causa secura, redução na chuva, atraso, portanto, na estação chuvosa. Então, a gente tem um alerta muito grande, especialmente aqui em áreas de floresta, na floresta amazônica, porque a gente tem risco de incêndio, já que a gente está falando de uma redução da chuva. A gente já viu isso acontecer em outros anos, né? Os rios ficando mais esvaziados. Então, é uma preocupação que acende o alerta com o El Niño com relação às precipitações. Na região sudeste e também no centro-oeste,
não tem tanto mudança no padrão com relação às chuvas, mas ocorrem mais ondas de calor, então as temperaturas devem ficar mais elevadas. E aí tem uma preocupação grande também com a região sul do país, onde chove mais e com maior intensidade. E você se lembra, Thiago, que 2024 foi o ano mais quente da história e a gente estava passando por um El Niño. E aí é consenso entre os órgãos internacionais de meteorologia que o El Niño deve já estar configurado entre maio e julho. E a tendência é de que ele se intensifique até o final do ano. Então o cenário é de El Niño. E aí vem a preocupação com os mananciais, né? A gente, desde o ano passado, está acompanhando a situação do Cantareira aqui também. E você falou um pouco de chuva aqui para São Paulo. Isso é algo que pode ajudar a amenizar ou, pelo visto, não, né? Pela sua cara, não, pois né, Camila? Não muito, viu, Thiago? A gente também tem uma arte para mostrar aqui os mananciais de São Paulo, especialmente o sistema Cantareira. A gente fez um comparativo com o mesmo dia lá de 2025, do ano passado. Exatamente um ano atrás, o sistema integrado metropolitano operava com 61% da capacidade. Esse ano, 55,1%. O Cantareira, que é o principal que abastece aqui a região metropolitana de São Paulo, no ano passado, 57,8%. E atualmente 43%. Então a gente não tem nem metade da operação dele, viu, Thiago? Um cenário que preocupa, porque a chuva fica muito irregular com o El Niño, a gente não sabe a consistência. Choveu abaixo do que era esperado na primavera e também no verão. E essa chuvinha que vem no início da próxima semana não é o suficiente para aliviar esse cenário que gera muita preocupação. O cenário podia estar pior, né? Deu uma recuperada nos últimos meses, mas ainda é bem abaixo, né? Do que se espera. Exato. É abaixo do esperado, mas poderia ser pior, né, Thiago? A gente que veio monitorando ao longo dos últimos meses. Perfeito. Camila Nunes, bom fim de semana para você. Obrigada, Thiago. Para você também. E para outras informações, acesse o nosso portal, anote aí, jovempan.com.br.